Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos irmãos, irmãs e todas as pessoas que hoje vão assistir esse ensinamento, essa transmissão ao vivo, esse momento tão maravilhoso que nós temos afastado para honrar e glorificar o nosso Deus. Hoje é um dia onde a maioria das pessoas no mundo todo conseguem descansar, ter uma folga do seu trabalho físico e, com alegria e felicidade, elas abrem os seus corações, como nós também abrimos para estar aqui mais uma vez, para continuar lendo a Bíblia e meditando nela. E ter sempre no nosso coração, levar nos nossos pensamentos os caminhos de Deus, levar tudo aquilo na nossa alma para que, desse mesmo jeito, nós consigamos ser corajosos e fortes, sempre tendo ânimo para seguir em frente, para não desistir, para sempre prestar atenção na vontade daquele Deus poderoso que fez os céus e a terra. Esse Deus que se manifesta, esse Deus que nós, pelas nossas experiências, que nós mesmos temos passado, temos conseguido provar que ele realmente existe. Por causa disso que nós acreditamos nele, e é por causa disso que nós estamos aqui perante ele, nos reunindo, nos congregando, porque nós sabemos que ele é real, que ele é um Deus verdadeiro que se manifesta aos homens, que se manifesta aos seres humanos. Um Deus verdadeiro que ouve as orações, os clamores, os lamentos, que enxerga os sofrimentos e a tristeza das pessoas e se compadece delas, tem misericórdia delas, porque nós temos um Deus misericordioso. Mas esse Deus misericordioso também espera de nós obediência. Ele quer que nós sejamos criaturas obedientes e submissas à palavra dele. Nós sabemos que existem muitas religiões e crenças, existe muita idolatria no mundo, tem muitos países onde as pessoas adoram o diabo mesmo, ou adoram as pessoas que morreram, eles invocam os demônios, adoram todos eles, têm as suas próprias crenças e têm ídolos e estátuas e dão para elas os nomes dos seus deuses, daqueles espíritos, daqueles demônios. Nós sabemos que tudo aquilo existe e que tem muitos países que são escravos do diabo, que estão amarrados, acorrentados pelo diabo, porque as pessoas se afastaram de Deus, porque elas não conhecem o Deus verdadeiro, o Deus real que nós estamos pregando aqui. E, na verdade, é muito triste ver as pessoas quando nós conseguimos ver elas por meio das redes sociais e percebemos que aquelas pessoas vivem no meio da miséria, da pobreza, nus, com muitas doenças, com demência até, porque as pessoas acabam perdendo o juízo, a cabeça, não conseguem pensar direito, então acabam andando no mundo como loucos, sem saber para onde que eles estão indo, vivendo pior do que animais. É o que nós conseguimos ver por meio dos jornais, das redes sociais. Nós ficamos sabendo como as pessoas que vivem em outros lugares onde nós ainda não fomos viajar, como elas moram. E é muito triste. Vocês sabem por que acontece aquilo? Por não ter aquele Deus poderoso, aquele Deus vivo, aquele Deus que fez os céus, a terra, o universo, aquele Deus que nos criou, que nos formou. Como eles não têm o nosso Deus, o diabo que acaba fazendo deles escravos e nunca dá felicidade para eles, não dá paz na alma deles, no coração daqueles homens e daquelas mulheres. Mas nós já ficamos convencidos que mais nada vai nos dar felicidade se não for Deus. Nem o dinheiro dá a paz nem a felicidade, somente Deus. Então, nós que temos encontrado o caminho do Senhor, e vocês, pessoas novas, recentes, pessoas que talvez estejam assistindo hoje o ensinamento pela primeira vez, vão assistir agora. Eu convido vocês para refletirem, pensarem, analisarem, para que vocês
Abram os seus corações, disponham os seus corações e tirem deles a rebeldia, a raiva, o orgulho, a arrogância, para que vocês abram o seu coração e queiram aceitar e acreditar na doutrina, na palavra, naquilo que fala a Bíblia, no que Deus falou com os homens na antiguidade, porque hoje Deus continua se manifestando do mesmo jeito conosco e nós somos testemunhas disso. E eu sugiro para vocês se disporem, abrirem os seus corações e vocês vão ver que no final do ensinamento, Deus vai fazer um milagre nas suas vidas, Ele vai ficar nos seus corações, Ele vai dar felicidade e paz para vocês. Vocês vão começar a sentir a presença dEle nas suas vidas. E hoje nós vamos cantar para o Senhor que nem sempre. Abram os seus inários. Abram no hino 177, que chama Há muitos que nunca compreendem porque nós somos tão felizes aqui na Terra, ou porque conhecemos aquele Deus vivo. Tem muitos que não compreendem a nossa felicidade, mas aqui nós estamos contando para eles qual é o motivo da nossa felicidade, de sentir que nós estamos vivendo num céu com o nosso Deus. Porque no meio de qualquer necessidade que nós temos, nós estamos com Deus e somos felizes, porque Deus nos faz felizes. Então vamos cantar para o Senhor o hino 177, Há muitos que nunca compreendem. Hay muchos que nunca comprenden por qué estoy tan gozoso así. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Oh, sí, es un cielo aquí. Oh, sí, es un cielo aquí. Oh, sí, es un cielo aquí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Oh, sí, es un cielo aquí. Cuando alegres cantan los santos así, la gente no sabe por qué. Pues es el Espíritu Santo de Dios que Cristo ha mandado aquí. Oh, sí, es un cielo aquí. Oh, sí, es un cielo aquí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Oh, sí, es un cielo aquí. Tonadas celestes oímos cantar, por tierra, el aire y el mar. Resuena el mensaje de Cristo el Señor, que nubes pronto ha de llegar. Oh, sí, es un cielo aquí. Oh, sí, es un cielo aquí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Oh, sí, es un cielo aquí. Veremos a Cristo que en gloria vendrá, el mismo que en la cruz murió. Los ángeles mismos vendrán a llevar su iglesia que él mismo compró. Oh, sí, es un cielo aquí. Oh, sí, es un cielo aquí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Oh, sí, es un cielo aquí.
Bendito seja o nome do Senhor. E essa é a realidade, é a verdade. Um céu, quando nós cantamos sobre um céu aqui, não falamos sobre a terra e a parte física dela. Nós falamos dos corações de cada homem e cada mulher que abriram o seu coração para amar e seguir o caminho do Senhor. E quando o Espírito Santo vem nas nossas vidas, ele dá felicidade para nós, alegria e regozijo, e nós conseguimos ter confiança no Senhor, sabendo, tendo a esperança que ele sempre vai nos ajudar a resolver tudo, que ele vai ficar do nosso lado nos dias ruins, em qualquer momento da nossa vida, nós não vamos estar sozinhos. Por causa disso que nós cantamos ao respeito dos céus. Os céus representam a felicidade, a alegria, e nós aqui estamos num céu. O apóstolo Paulo falou na Bíblia que ele teve uma experiência espiritual onde ele subiu até o terceiro céu. Então, na Bíblia fala ao respeito do terceiro céu, talvez tenha até mais, mas nós estamos aqui no primeiro céu. Aqueles que conhecemos a palavra do Senhor, chegamos nesse primeiro céu. Então, não é para rejeitar a oportunidade, a chance que Deus deu para a humanidade conhecer dos seus caminhos. O Senhor disse que a sua palavra vai permanecer para sempre, que a igreja do Senhor vai ser uma igreja sem ruga e sem mácula. Então, quer dizer que ela vai ser santa, perfeita, e Deus vai aperfeiçoar ela. Isso quer dizer que Deus vai continuar fazendo a sua palavra ser pregada no mundo todo, porque ainda tem muitas pessoas que tentam acreditar e dizer que as religiões vão acabar e que temos que acabar com as religiões, temos que destruir elas. E eu não acho isso, porque a palavra de Deus é fiel. E ele disse que ia apresentar para ele mesmo uma igreja perfeita, e vai ser desse jeito, vai acontecer assim. Então, os homens e a humanidade, eles podem falar muita coisa, eles podem se reunir, planejar e fazer projetos com muitas coisas contra o que tem relação com Deus ou com a religião, mas Deus não vai permitir, o Senhor não vai permitir, porque Ele prometeu e vai cumprir desse jeito, e Ele tem cumprido durante os milhares de anos que têm se passado. Deus falou e a palavra dele tem se cumprido literalmente. Então, nós estamos aqui perante um Deus vivo, um Deus real. E nós, todos os que temos acreditado, os que estamos nos congregando como igreja, os que já passamos por experiências espirituais e temos os dons que Deus deu para nós e a presença dele no nosso coração, todos nós que temos desfrutado daquilo, temos que continuar em frente, seguindo nessa luta para alcançar a vida eterna, que é a herança que Deus tem para nós. E então hoje nós vamos falar a respeito de uma herança que o nosso Deus tem para a humanidade, para os seres humanos que seguem o caminho dele e que acreditam nele. Aquela herança foi escolhida por Deus para ele. Deus primeiro escolheu ela para ele, mas o povo dele, ele tinha escolhido uma herança e falou: eu vou escolher um povo para me louvar, para me glorificar, um povo exclusivo, único. Deus escolheu o povo dele e pela boca de Moisés e pelas capacidades que ele deu para Moisés, ele acabou criando esse povo, mas antes disso mesmo, Deus já tinha feito a promessa para Abraão, falando para ele que ele ia ser pai de muitas nações, e aquela ia ser a herança que ele ia dar para ele, e que a descendência de Abraão, ele ia dar todas as nações para que viessem se humilhar diante dele, glorificar e louvar ele, porque ele era digno desse louvor. Aquela é a herança que Deus formou para ele, criou para ele. Mas naquela herança, o Senhor disse que todos os que fizessem parte dela, o povo, os crentes, homens e mulheres, seguidores de Deus, que fazem a vontade de Deus, na Bíblia diz que eles também vão fazer parte daquela herança. E que aquilo é o que o Senhor prometeu desde o começo. O que Deus quis que acontecesse desde o começo, quando ele levou o povo dele para o Egito, depois para a terra de Canaã, e o Senhor falava a respeito daquela terra de Canaã, uma terra
que mana leite e mel, uma terra de felicidade e alegria para o povo. O Senhor disse aquilo, mas ele sabia que fisicamente o povo de Israel não ia conseguir desfrutar daquela bênção, daquela herança, daquela terra de Canaã, porque eles iam falhar com Deus. Eles não iam conseguir. Então ele, na verdade, estava falando do povo para o futuro, para os dias vindouros. Contudo, o Senhor continuou com o plano físico dele durante muitos séculos. Ele trabalhou naquele plano da terra de Canaã, da terra que mana leite e mel. Ele trabalhou junto com o povo, ensinando para eles, corrigindo eles por meio dos profetas. Ele falava com eles e pedia para eles se afastarem do pecado, para eles se arrependerem, para eles cumprirem os mandamentos, para eles cumprirem o que Moisés tinha ensinado para eles, porque ele queria que eles fossem felizes. E ele queria dar para eles a felicidade na terra de Canaã que eles tinham conseguido conquistar e possuir. E o Senhor ficou séculos insistindo com eles, mas acabou não acontecendo. Contudo, enquanto nós lermos, temos que lembrar que nós estamos numa nova fase, num novo tempo na nossa vida espiritual. Não estamos mais no tempo da lei de Moisés, estamos no tempo da fé, no tempo do Evangelho do Senhor Jesus, das boas novas de salvação, daquele Messias, daquele que Deus tinha prometido na antiguidade. Nós estamos vivendo no tempo dele. E ele continua falando para nós lutarmos pela nossa herança, lutarmos pela herança que ele tem para nós. E que nós vamos conseguir desfrutar daquela herança desde agora. Desde agora nós vamos conseguir morar naquela terra de Canaã, no sentido espiritual. E temos que lutar para que depois da nossa morte consigamos obter a vida eterna. E aquilo vai ser o complemento daquela herança, daquela felicidade, daquela paz que nós já estamos vivendo. A vida eterna vai ser aquilo. Então temos que lutar pela nossa herança, temos que lutar por ela, temos que ganhar ela desde já. Temos que caminhar desde agora na terra de Canaã espiritual. Temos que começar a viver uma vida com Deus, viver naquele primeiro céu com Deus. E depois disso, vamos conseguir obter a vida eterna. Depois, vamos conseguir aquela herança eterna. Então, hoje, vamos relembrar, porque os irmãos, eles já conhecem o ensinamento, os irmãos da igreja, que já faz algum tempinho que estão na igreja, eles já conhecem o ensinamento. Mas é que eu estou ensinando ao mesmo tempo e repetindo. Temos que falar de novo, porque os irmãos, eles têm que virar mestres e mestras da palavra do Senhor. Por causa disso que eu falo de novo. E para as pessoas novas e recentes, acaba sendo um ensinamento novo, e eu convido vocês para se apaixonarem por Deus também, para se apaixonarem do formoso que é ler a palavra do Senhor. Fazer a vontade do Senhor é a coisa mais formosa que os seres humanos podem viver na sua vida, na sua alma. Então, hoje nós vamos lembrar aqui em Gênesis, no capítulo 12, vamos relembrar aquilo que Deus disse para Abraão, o que aconteceu. Em Gênesis, no capítulo 12, no verso 7, mas antes disso, vamos ler que Deus fez um chamado a Abraão. E no chamado dele, Deus fez uma promessa para ele, fez uma promessa maravilhosa para ele. E não se esqueçam que hoje nós vamos falar a respeito da herança que Deus tem para nós, para desfrutar dela na vida eterna. Mas não se esqueçam que nós conseguimos desfrutar daquela herança desde agora, junto do nosso Deus, ou do Espírito Santo, junto dele. No verso 7 diz que depois de Deus falar com Abraão, falar para ele sair da sua terra, deixar sua família e ir para um lugar onde Deus ia mostrar para ele que dele ia gerar uma nação grande e abençoar ele. E diz aqui que Abraão, ele obedeceu a Deus, ele foi junto da família dele, ele foi sem saber para onde que ele estava indo.
E aqui ele acabou passando por diferentes lugares onde ele teve de lutar, porque as pessoas que moravam lá ficavam se opondo, indo contra ele passar por lá. Então Deus ajudou ele, mas ele teve que lutar até chegar num determinado lugar. Mas no verso 7 diz: Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Quer dizer que Abraão tinha chegado na terra de Canaã. E naquela época, como Deus ainda não tinha criado o povo de Israel, porque só até agora que ele estava falando com Abraão, ele disse para ele, nessa terra aqui, que chama terra de Canaã, é uma terra muito frutífera, é uma terra de muita bênção. Então disse para ele: Darei à tua descendência esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, Abraão, que lhe aparecera, e adorou ele, porque ele viu que Deus tinha aparecido para ele lá. Mas Deus disse para ele: essa terra aqui onde você está pisando vai ser no futuro a terra de Canaã, e é onde a sua descendência vai chegar. Eles vão desfrutar dessa terra, porque vai ser uma terra que mana leite e mel. Quer dizer que ia ter bênção, prosperidade, progresso e abundância. É o que ele disse para Abraão. Mas como eu disse para vocês, Deus já sabia que o povo, eles iam falhar, eles não iam conseguir desfrutar daquela terra de Canaã desse jeito. Então Deus estava falando, na verdade, do futuro, mas o Senhor não disse nada para Abraão, só disse para ele: tu e a tua descendência. E no futuro, Deus pensou: no futuro eu vou dar essa terra para o meu povo, para os meus escolhidos, para aqueles que seguem o Evangelho, porque o Messias virá, o Rei Perfeito virá pregar, e todo o povo que ele vai ganhar, vai conquistar, as pessoas de muitas nações que vão acreditar nele, vão vir a mim, vão me buscar, vão me adorar, porque ele vai fazer esse grande trabalho. Aquele rei, aquele Messias vai deixar esse trabalho feito, o trabalho do evangelho, e vai enviar o Espírito Santo para ele continuar trabalhando nos corações das pessoas e continue sendo pregado o evangelho pelo mundo todo, e muitos homens e mulheres do mundo todo vão se converter a mim. Então se cumpriu aqui a promessa que o Senhor disse para Abraão quando ele disse: Darei à tua descendência esta terra de Canaã. Mas Deus não explicou para Abraão que não era terra física. Na verdade, não ia ser a terra física, ia ser uma terra espiritual. Deus, na verdade, estava falando para Abraão a respeito de uma coisa espiritual, daquele céu espiritual, daquela terra espiritual, onde o homem eternamente ia conseguir desfrutar das bênçãos de Deus por ter seguido ele durante toda a sua vida. Mas Abraão não entendeu. Hoje, nós, no entanto, temos conseguido entender pelo Espírito Santo. Então Deus disse para ele: Darei à tua descendência esta terra, e hoje nós estamos fazendo esse trabalho. Deus está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando nos corações, e ele faz devagar. Porque nós gostaríamos que todas as pessoas se convertessem ao Senhor logo, mas Deus, ele não tem pressa. Então, ele faz devagar, o Senhor faz a obra devagar, mas ele está fazendo o trabalho dele, o Espírito Santo está trabalhando. Então, foi essa a promessa que Deus fez para Abraão. Ele ofereceu para ele uma herança. Ele disse: Te darei como herança nações, e tu serás pai de nações. Eu te darei essa terra. E no capítulo 17, agora vamos para o capítulo 17, no verso 8, Deus disse também para Abraão, Deus disse para ele no 17:8, Darei a ti e à tua descendência depois de ti a terra em que moras, toda a terra de Canaã como herança, em perpétua possessão, e serei o Deus deles. Deus aqui falou com Abraão
que a terra onde ele estava, nesse momento, onde ele estava andando, ele disse que ia dar aquela terra para a descendência dele depois de Abraão como herança. A descendência dele ia herdar essa terra que chamava Terra de Canaã, e aqui diz que aquela herança ia ser perpétua, a possessão deles, quer dizer que ia ser eternamente deles. Por causa disso que nós percebemos que Deus não está falando de uma terra física, daquilo físico onde Abraão estava naquele momento. Deus, na verdade, estava falando de uma terra espiritual, de uma coisa espiritual, porque diz que ia ser em perpétua possessão, quer dizer que ia ser para a eternidade, para sempre. E se nós percebemos, hoje, a terra de Canaã que Deus mostrou para Abraão não existe mais. Aquela terra frutífera, cheia de felicidade, paz e prosperidade, ela não existe. A terra física existe, mas não tem nada do que Deus tinha prometido, aquela felicidade, aquela prosperidade que eles iam conseguir desfrutar morando lá. Porque, na verdade, Deus estava falando de um futuro. Deus estava falando daquela Canaã espiritual. Do mesmo jeito que Deus falou muitas vezes na Bíblia sobre a Sião espiritual e a Jerusalém espiritual, não a física. Do jeito também que o Espírito Santo move os corações das pessoas que moram em qualquer país, e Deus fica com aquelas pessoas, está com elas em qualquer país do mundo. É isso, Senhor. O mundo do Senhor, na verdade, é um mundo espiritual, e Ele quer que nós também consigamos desfrutar daquilo. Nós somos matéria, somos físicos, nós estamos vivendo uma vida física, mas Ele também quer que nós consigamos desfrutar daquela parte espiritual, porque quando o Espírito Santo vem nas nossas vidas, ele nos faz sentir, desfrutar aquela vida espiritual, ele nos faz entender um pouquinho como que é viver em plenitude no espiritual. Tem que ser uma coisa muito maravilhosa e nós vamos conseguir atingir aquilo se nós lutarmos por aquela herança, pela promessa que Deus fez para Abraão. A promessa: darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra em perpétua possessão, para vocês desfrutarem, para vocês serem felizes. Então nós temos que lutar por essa herança que Deus prometeu para Abraão. Nós temos que lutar por ela porque nós estamos já desde agora desfrutando dessa herança, mas ainda depois da nossa morte temos que conseguir chegar a estar do lado do Senhor e se cumprir essa parte aqui de ser uma herança perpétua, de perpétua possessão. Agora vamos para o Salmos 37. Tem alguns versos, bastantes versos, na verdade, que falam sobre aquela herança que o Senhor tem para os seus escolhidos, para os seus crentes, para os seus seguidores. No Salmos 37, no verso 3, diz: confia no Senhor e faze o bem. Lutar pela nossa herança significa que nós temos que confiar no Senhor e fazer o bem. E fazer o bem significa não pecar, nos afastarmos do pecado. Diz aqui: confia no Senhor e faz o bem para que possas habitar em tua terra. Habita em tua terra, na terra de Canaã, naquela terra que mana leite e mel. Habitarás naquela terra espiritual perpetuamente, com perpétua possessão. E cultiva a fidelidade de Deus, diz aqui. Cultivarás a fidelidade de Deus. E é que quando alguém vive numa terra, ela consegue se manter com aquilo que ela está semeando. As sementes e a comida que surge daquilo, ela consegue cultivar aquilo e se sustentar. Então aqui diz, cultivar a terra espiritualmente é nos manter com a verdade de Deus, o verdadeiro caminho de Deus, aquele Deus real que se manifesta. Aquilo significa cultivar a fidelidade de Deus. Além disso, diz, confia no Senhor e faz o bem. Quer dizer, se afasta do pecado. Desse jeito você vai conseguir lutar pela herança que você tem lá na eternidade, que na verdade nós temos que começar a atingir ou alcançar, obter desde agora. E no verso 9 diz, porque os malfeitores, quer dizer, as pessoas que fazem o mal, que ficam pecando o tempo inteiro porque não querem fazer o bem, só ficam pecando, diz aqui, os malfeitores serão destruídos
destruídos. Mas os que esperam e confiam no Senhor, fazem a vontade do Senhor, aqueles que lutam pela sua herança, eles vão herdarão a terra. Por causa disso, eu falo para vocês, nós, desde agora que estamos no caminho do Senhor, o Senhor já disse para nós, vocês já estão andando na terra de Canaã, vocês estão nela, então agora vocês têm que continuar andando nesse caminho até chegar na meta, no objetivo. E chegar na meta é chegar até a nossa morte. Porque depois da nossa morte vem aquilo que Deus tem para nós, segundo o que nós temos vivido. Se nós tivermos vivido bem, caminhando, andando nessa terra de Canaã, sem nos desviar para um lado nem para o outro, não sair do caminho, mas fazendo a vontade de Deus, nos afastando do pecado, lutando sempre contra o inimigo para nós continuarmos avançando e chegando na nossa meta, quando nós chegarmos lá, depois da minha morte, vai me aguardar a vida eterna, aquela terra desejada, cheia de felicidade que Deus tem prometido aqui na Bíblia. Então, nós temos que lutar por aquela herança, por aquela terra. E no 11 diz, mas os mansos herdarão a terra. Os mansos. E quem são os mansos? Os mansos são as pessoas que têm os seus corações dispostos, abertos para Deus, que têm corações humildes, corações simples, humildes, mansos, que aceitam, ouvem a palavra e querem agradar a Deus e querem fazer o bem. E querem viver bem e fazer os outros felizes. Essa pessoa busca a felicidade dos outros e a sua felicidade. Ela quer primeiro agradar a Deus. Esses aí são os mansos. E os mansos diz aqui que eles vão herdar a terra. E no 18 diz, o Senhor conhece os dias dos íntegros, dos perfeitos. O Senhor conhece os dias dos seus crentes, dos seus filhos. Íntegros significa que eles andam retamente perante Deus, que eles não estão vivendo no pecado, que eles não estão pecando, eles estão vivendo em santidade, andando pela terra de Canaã já. Eles estão lutando pela sua herança. E são eles os íntegros, os perfeitos. Diz aqui o Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança desses perfeitos será para sempre. Para sempre vai ser aquela herança, aquilo que Deus prometeu para Abraão. A tua descendência depois de ti, darei essa herança, vou dar para eles essa terra, essa herança, perpetuamente, para sempre, em possessão perpétua. Isso quer dizer que desde agora nós estamos desfrutando dessa herança e a continuação vai ser na vida eterna. Vai continuar na vida eterna aquela felicidade, desfrutar de andar com Deus, de viver com Deus. E no verso 18, nós já lemos, agora o 22 diz: porque os que Deus abençoa, herdarão a terra. E os que Deus amaldiçoa, quer dizer, aqueles que ficam pecando, que são arrogantes, rebeldes, teimosos, duros de coração, o Senhor diz aqui para eles que eles são malditos, que eles vão ser amaldiçoados e serão destruídos. É muito triste isso. Tomara que Deus tenha muita misericórdia dessas pessoas, para que não vai acontecer isso aqui tão doloroso, tão trágico, mas que, ao contrário, os benditos dele, os abençoados por ele, possam herdar a terra, e que todos possamos nos esforçar, lutando por aquela herança, para herdar aquela terra, aquela herança que nós já estamos desfrutando, que o Senhor permite que nós possamos desfrutar. Ele fala, começa a desfrutar da tua herança, para você perceber
quão formosa ela é, para você perceber o que eu tenho para você desfrutar daquilo. E realmente nós conseguimos desfrutar estando com o Espírito Santo, os dons espirituais, a maravilha que o Senhor faz no meio das nossas vidas, quando Ele resolve os nossos problemas, Ele responde às nossas petições, quando Ele nos guarda e nos protege dos perigos, das invejas, das perseguições, tantas coisas que Ele nos guarda, Ele não nos deixa sofrer. Então nós estamos desfrutando com o Senhor, e o Senhor quer falar para nós que isso faz parte da nossa herança. Ele quer que nós percebamos se nós estamos sendo felizes agora, com o pouquinho que Ele está permitindo a gente viver, na eternidade vai ser muito maior, porque vai ser completa aquela herança, mas nós temos que lutar por ela, temos que saber como desfrutar da herança que Deus tem nos permitido começar a desfrutar. E agora nós temos que lutar para conseguir mantê-la para sempre e conservá-la para sempre, porque Ele disse que ia ser de perpétua possessão aquela herança. E no 29 diz: os justos herdarão a terra e viverão para sempre nela. Naquela terra, eles vão viver para sempre. Então, nós temos essa terra nova, essa terra de Canaã, como promessa para nós, e nós vamos lutar mesmo para conseguir manter ela, porque Deus nos permitiu entrar, então nós vamos lutar para conseguir obter a vida eterna. E no verso 34 desses Salmos diz: espera no Senhor, espera em Deus e guarda seu caminho. Guarda seu caminho, quer dizer, cumpra os mandamentos do Senhor, obedeça ao Senhor, faça a vontade do Senhor, e Ele te exaltará para herdar a terra. E verás a destruição dos malvados. Você verá que aquela terra vai existir, que ela existe e que você vai conseguir desfrutar dela e morar nela. E o que diz Isaías 65? Em Isaías 65, no verso 17, o Senhor diz... Isaías 65, no verso 17, nós temos um título acima. Nós temos um título menor em espanhol, eu não sei se tem em outros idiomas, no português tem. Diz novos céus e nova terra. E o Senhor, na profecia que Ele deu para Isaías, o profeta, Ele começou a falar com ele e Isaías começou a profetizar. E disse, porque eis que eu criarei... Deus disse, Deus tinha dito pela boca de Isaías, o profeta, porque eis que eu criarei novos céus e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra que Deus tinha criado era a terra de Canaã física, onde entraram Josué junto com o povo de Israel. Josué e o povo entraram, porque Deus não permitiu Moisés conseguir entrar. Então Deus disse para ele, Josué, você que vai conseguir fazer o povo entrar na terra de Canaã. E Deus tinha falado que era uma terra que manava leite e mel, e todos tinham aquela ilusão, aquele sonho que eles iam encontrar uma terra onde eles não tivessem que se esforçar nem trabalhar, porque tudo ia estar pronto para eles. Então, para eles foi um choque muito grande quando eles chegaram na terra de Canaã física e acharam, na verdade, muitas cidades e povos que eram governados por reis, que ficaram lutando contra eles. Eles tiveram que travar lutas, eles tiveram que lutar contra eles para conseguir possuir a terra. Eles sofreram, teve muitas mortes. Não foi do jeito que eles tinham pensado, aquela terra que manava leite e mel, porque eles nunca tinham pensado nem ficado imaginando que a terra que Deus estava falando que manava leite e mel era uma terra espiritual, na verdade, que era aquela terra nova e céu novo, que diz aqui, na profecia de Isaías, porque eis que eu criarei novos céus e uma nova terra, e do primeiro não haverá memória, nem virá mais ao pensamento. Então, essa terra nova e esses céus novos aqui, que Deus tinha prometido que Ele ia criar, ia começar com a manifestação do Espírito Santo, quer dizer, depois que fosse pregado o Evangelho do Messias, do Salvador, do enviado de Deus, depois dele pregar o seu Evangelho,
Aí ia começar a criação daquela terra nova, aquele novos céus. Ele começou a construir aquilo com os seus crentes, começou a construir, a criar o seu templo espiritual, a sua casa espiritual e criou um povo também que ia viver uma vida espiritual, um povo feito com pessoas de muitas nações. É aí que começou a construção, a criação daqueles novos céus e aquela nova terra, porque quando Deus enviou o seu Espírito Santo aos corações dos crentes que aceitaram o Senhor, eles começaram a viver numa terra nova, nos novos céus, porque eles estavam desfrutando da presença do Senhor, da felicidade que Deus dava para eles. Então, isso aí é os novos céus e a nova terra. E é o que nós queremos destacar, insistir para vocês e nós queremos decorar também. Mesmo que muitos já tínhamos o conhecimento, mas temos que destacar que é importante continuar na luta, continuar lutando para alcançar a possessão eterna daqueles novos céus e daquela nova terra, para morar neles até depois da nossa morte, porque temos que conseguir obter totalmente esse benefício, essa herança que Deus tem para nós, que Ele deu para nós e que nós não podemos perder. Vamos nos cuidar de não perder essa herança, de não acabar perdendo. E aqui agora vamos para Mateus 5. Mateus, no capítulo 5, no verso 5, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, nas suas bem-aventuranças, quando ele começou a pregar e ensinar para as pessoas, no verso 5, o Senhor pregou para as pessoas que ouviam ele, contou para eles sobre as bem-aventuranças e disse: os humildes, aqueles que não são arrogantes, nem orgulhosos, nem incrédulos, nem duros de coração, aqueles que são humildes, eles vão atingir as minhas bênçãos. E no 5 diz: felizes os mansos, porque eles receberão a terra como herança. E quando o Senhor falou a respeito dos mansos, ele quis dizer nesse momento que no meio de todas as pessoas que estavam ouvindo ele naquele momento, tinham pessoas humildes e simples de coração que iam ouvir ele, iam acreditar nele e iam aceitar ele. E eles iam seguir ele, porque eles tinham o coração disposto, aberto para ouvir o Senhor e acreditar nele. Então o Senhor disse: felizes esses mansos, bem-aventurados, porque eles receberão a terra. Receberão a terra. Porque o coração da pessoa mansa é um coração simples e humilde que acredita e confia no nosso Deus. E aí então começa a passar por um processo no caminho do Senhor para agradar a Ele. É o que o Senhor Jesus falou aqui. Ele falou a respeito desses mansos que iam herdar a terra. E quem mais ia receber a terra como herança? Aqueles que tinham fome e sede de Deus, os misericordiosos também, aqueles que tivessem um coração limpo, todos eles. Na verdade, quer dizer que para receber a terra como herança, as pessoas têm que ter todas essas características aqui para conseguir receber aquela herança maravilhosa que Deus tem para nós. E vamos continuar aqui em Romanos, no capítulo 4. O apóstolo Paulo, no novo tempo do Evangelho do Senhor, o apóstolo Paulo foi um homem que Deus usou. No domingo passado, eu acho, não me lembro quando, eu errei e disse que o apóstolo Paulo tinha sido um soldado romano e não é assim. Ele foi um cidadão romano, mas ele esteve numa milícia, num grupo de judeus que eram contra a igreja, contra as pessoas que pregavam o evangelho do Senhor. Eles tinham criado uma milícia para ir atrás dos crentes, perseguir eles e machucar eles, prejudicar eles. Então, eu peço desculpas, porque às vezes eu fico confusa por falar tão rápido. E porque quando eu vou falar do Senhor, eu acabo tendo tantas ideias e eu nem sei por onde começar a falar e eu tenho que processar todas elas. Mas então, o apóstolo Paulo, ele foi um homem a quem Deus ensinou o seu evangelho e a sua palavra. Diz na Bíblia que Deus mesmo foi quem ensinou e revelou para ele tudo. Então,
Ele falou ao respeito do exemplo de Abraão aqui no capítulo 4 de Romanos. O apóstolo Paulo falou ao respeito do grande exemplo de Abraão. Diz aqui que Abraão, ele foi o nosso pai, porque ele é o pai da fé. Abraão é o pai da fé. E como ele foi o pai da fé, e como o evangelho do Senhor é feito pela fé, então ele é o nosso pai. Ele é o pai de todos aqueles que acreditarem, os incircuncisos e os circuncisos. Abraão é o pai deles. E no verso 13, o apóstolo falou e disse: pois a promessa a Abraão ou a sua descendência de que ele seria o herdeiro do mundo não foi feita por meio da lei de Moisés, mas por meio da justiça da fé. Então aqui diz que Abraão, ele não recebeu a promessa de Deus pela lei de Moisés, mas que ele recebeu a promessa que ele ia herdar o mundo e a descendência dele também iam ser os herdeiros do mundo para sempre, por meio da fé. E qual fé? Foi fé porque Abraão acreditou em Deus e obedeceu o Senhor e foi embora sem saber para onde que ele estava indo, porque ele acreditou que um Deus poderoso tinha dado essa ordem para ele. Por causa disso, Deus justificou ele como um homem justo, reto, perfeito e um homem de fé, e que ele ia dar para sua descendência essa herança. Por causa disso, o apóstolo Paulo está falando aqui que essa herança, todos nós recebemos, homens e mulheres de qualquer lugar do mundo, que tenhamos nos convertido ao Senhor, que estejamos buscando o Senhor no evangelho verdadeiro dele, que estamos nesse verdadeiro evangelho. É para eles essa herança. É deles que Deus estava falando com Abraão quando disse para ele que ia dar a terra para ele e a descendência depois dele, aqueles que confiassem e acreditassem em Deus, eles que vão receber essa herança. Por causa disso, diz aqui que não foi pela lei, mas pela fé de Abraão. E no 14 diz, porque se os que são da lei de Moisés são os herdeiros, então ia se tornar muito vã a fé de Abraão, ia ser à toa a fé de Abraão, ia ficar anulada a promessa que Deus tinha feito para Abraão. E na Bíblia diz que quando Deus fez essa promessa para Abraão, ele jurou por ele mesmo que ia cumprir. Deus jurou. Então a promessa ainda está vigente. E não foi pela lei de Moisés que Deus fez essa promessa a Abraão, é pela fé dele. E é dessa promessa que nós estamos desfrutando hoje, é aquela promessa que nós estamos vivendo. O Evangelho do Senhor Jesus, ter acreditado no enviado do Senhor e ter acreditado na obra do Espírito Santo, ter acreditado nos dons e acreditar que é Deus mesmo quem está governando e criando a sua igreja para ela ser uma igreja perfeita. É essa fé de Abraão e a promessa que Deus fez para ele. E então nós viramos também participantes dessa fé. E no 17 diz, como está escrito, Deus tinha dito para Abraão, por pai de muitas nações estabeleci-te diante de Deus a quem creu, o qual dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Ele disse para Abraão, por pai de muitas nações estabeleci-te. E entre aquelas muitas nações, temos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos todas as pessoas que Deus tinha falado para Abraão que iam virar ou iam ser a descendência dele. Todos os que acreditaram por fé no Senhor, acreditando por fé no Senhor, eles viram a descendência de Abraão. Não por causa da lei, mas pela fé de Abraão. E agora vamos continuar em Romanos 8, aqui em Romanos 8, no verso 16, o apóstolo Paulo disse: o mesmo Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, quer dizer, ele testifica a nós. O mesmo Espírito, diz aqui, testifica ao João, a Maria, ao Pedro, porque isso aí é o nosso Espírito, somos nós, que somos filhos de Deus, diz aqui. E se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus
e herdeiros de Cristo Jesus, se é certo que com ele padecemos, quer dizer, o Espírito Santo, ele testifica a nós que somos filhos de Deus se nós estivermos vivendo uma vida sem pecado. Porque se eu digo que eu vou na igreja, que eu leio a Bíblia, que eu oro o tempo todo, que eu estou indo na igreja me congregar lá, mas se eu, na minha vida normal, estou pecando continuamente, estou pecando o tempo todo, eu não posso dizer que eu sou filha de Deus, porque eu não sou filha de Deus. Eu simplesmente sou uma pessoa que está indo na igreja. Eu estou indo lá, estou sentando uma cadeira na congregação e eu estou falando para as pessoas que eu sou cristã porque eu leio a Bíblia. Mas na verdade eu estou pecando, então eu na verdade não sou nada, não sou filho de Deus. Por causa disso, diz aqui que o Espírito Santo é quem testifica para nós que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então também somos herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo. Se é que nós padecemos juntamente com Ele, quer dizer, se nós estamos vivendo em santidade, afastados do pecado, sacrificando a nossa carne para não pecar, para que juntamente com Cristo sejamos glorificados. Então, essa aqui é a condição. A herança é para os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? É aqueles que não praticam o pecado, quer dizer, aqueles que não pecam, aqueles que não vivem no pecado. Esses aí são os filhos de Deus. Eles são os herdeiros e são eles quem vão herdar lá no céu. E desde agora que começa a nossa herança. E agora vamos para Gálatas. Vamos ler em Gálatas, no capítulo 3. O que diz no verso 29? Diz... No verso 28, o apóstolo Paulo disse: já não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O que Deus enxerga daqui para frente é o coração. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer aqui, que daqui para frente Deus só ia olhar o coração das pessoas. Ele não ia olhar, não ia enxergar se era judeu ou grego, livre ou escravo. Ia olhar o coração da pessoa. Como que o coração da pessoa é? Se é um coração reto, que vive santamente para Deus, que é afastado do pecado. Então, diz aqui que somos um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa que Deus fez para Abraão, aquela promessa maravilhosa: tu serás pai de muitas nações. Quando Deus jurou por Ele mesmo, essa aí é a promessa. E diz aqui que todos os que aceitarem e viverem na fé, eles estão caminhando, estão andando pelo caminho, pela terra de Canaã espiritual, uma terra que mana leite e mel. E isso é verdade, porque o Espírito Santo é quem dá para nós a felicidade, a alegria, a paz, quem ensina e corrige os seres humanos. Então, Deus, o Senhor, ele foi muito sábio, muito inteligente quando ele falou com Abraão, percebendo, vendo mais para frente o que ia acontecer no futuro. E agradecemos o nosso Deus porque Ele nunca fez exceção de pessoas. Ele sabia que no futuro Ele só ia olhar para os corações das pessoas que fossem humildes, simples, mansos. É o que Deus enxergou. E como Ele é tão misericordioso, então nós também temos que dar para Ele o que Ele merece, nos submeter a Ele com um coração humilde, simples, manso. E aqui em Hebreus diz... Vamos buscar em Hebreus, no capítulo 1, no verso 2, diz... Ou no 1 diz: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras, em outro tempo, quer dizer, na antiguidade, diz aqui que Ele falou muitas vezes aos pais, ao povo antigo, pelos profetas, diz aqui. Nos últimos dias,
Nesse futuro agora, diz aqui, falou-nos pelo Filho, a quem designou herdeiro de tudo, por meio do qual também fez o universo. Então, diz aqui que, como ele é o herdeiro de tudo, e como nós, pela fé, temos acreditado nele, então nós fazemos parte também daquela herança. Por causa disso, nós ousamos dizer que já recebemos aquela herança, que Deus está mostrando para nós a herança, porque nós estamos andando nos caminhos dele, andando pela terra de Canaã espiritual, e nós queremos ser firmes e fortes, corajosos para conseguir chegar na meta e conseguir terminar essa corrida e chegar até a nossa herança completa na eternidade. E em Gálatas 5, vamos voltar um pouco. Em Gálatas 5, diz no verso 16, diz: Digo, porém, andai no Espírito, é o que o apóstolo Paulo disse, e jamais satisfareis os desejos da carne. Aqui o apóstolo Paulo falou que nós tínhamos que viver uma vida espiritual, nós tínhamos que andar nessa terra de Canaã, morar nessa terra, já que nós estamos andando nela, temos que viver em santidade. Nós não temos que dar satisfação para os desejos da nossa carne, para a nossa vontade de pecar. Diz aqui, porque o desejo da carne é contra o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é contra a carne, contra a vontade de pecar, e esses se opõem entre si. E o 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, sob lei nenhuma, mas o Espírito de Deus vai fazer vocês livres para vocês viverem uma vida santa e reta. Mas se vocês quiserem viver escravizados sob uma lei, então diz no verso 19, para aqueles que iam querer continuar vivendo sobre a escravidão daquela lei de Moisés. E o que é não viver em pecado? Quando eu falo temos que viver em santidade, temos que não pecar para conseguir ganhar a herança, para conseguir ter ela eternamente, aqui nós temos uns exemplos de pecados que o apóstolo listou para nós no verso 19. Ele diz, as obras da carne, as fraquezas da carne, a vontade de pecar, não viver em santidade significa viver em adultério, fornicação, impureza, lascívia, fazer essas coisas. E é uma pena que não temos o tempo suficiente para falar sobre o que é, por exemplo, o adultério e tudo que surge dele, o que é a fornicação e tudo que surge dela, da impureza, porque aquilo abrange muitas coisas e teríamos que afastar um tempo para falar um por um em detalhe o que é, mas nós conseguimos entender mais ou menos. No 20 diz a idolatria, as feitiçarias. Tem muitas pessoas. Alguém falou para mim que até mesmo na nossa igreja, no meio da nossa congregação, tem vindo pessoas que ainda fazem feitiços e amarrações, e eles vêm na igreja para pedir profecia, para que imponham mãos neles e pedem profecia, mas lá fora no mundo, eles ficam fazendo esses trabalhos contra as pessoas. Outros falam para mim que ainda são idólatras, precisam idolatrar as coisas. O que é isso? Vocês estão andando na terra de Canaã mesmo? Não, claro que não. Vocês até podem vir na igreja, tentar se misturar no meio dos filhos de Deus, mas vocês não estão fazendo coisa nenhuma. Vocês não estão caminhando até a vida eterna. Vocês não estão ganhando a herança que o Senhor tem para vocês. Ele não vai dar para vocês porque vocês estão andando no pecado, vocês estão pecando. Diz aqui também ciúmes, porfias, inimizades, explosões de iras. E quando diz aqui sobre os ciúmes, não é os ciúmes entre os casais. Talvez os ciúmes entre um casal, mulher ou marido. Eles têm ciúmes porque se amam. Com certeza, então, sem ciúmes, mas aqui estamos falando de outros ciúmes. É ciúmes que prejudicam muito a sociedade, a comunidade. Ciúmes que prejudicam muito a vida espiritual das pessoas. Explosões de iras, discórdias, dissensões, fações, diz aqui também, inveja no 21, homicídios, bebedices. Homicídios, então as pessoas perguntam para mim,
Será que se tem uma pessoa, uma mulher que quer abortar porque ela não quer ter o seu filho, isso aí é pecado? Por que você faz essa pergunta para mim? Se você quer abortar um filho, como você pode cogitar se for um pecado ou não? Isso aí é um homicídio. Eu não falo para você que é pecado, eu falo para você ler na Bíblia e ver o que Deus diz a respeito disso aí. Aqui diz homicídio. Homicídio não é só dar um tiro numa pessoa, dar uma facada numa pessoa e matar ela. Também abortar. Quando você tem um aborto provocado, isso aí também é homicídio. Alguém disse para mim, e a eutanásia é pecado também diante de Deus? Isso aí é quando você fala pros médicos tirarem a vida da pessoa que está em coma. Isso aí é um homicídio. É melhor orar para Deus e pedir para Ele mesmo tirar a vida da pessoa, porque isso também seria um homicídio. Deixe os médicos decidirem, mas não que não seja você quem decidiu aquilo. É isso. Diz aqui também bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas. O que acontece nas bebedices? Nem vamos falar, nem vamos comentar. As orgias, nem vamos comentar também, porque não íamos acabar, na verdade, não dá tempo. E coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos advirto, disse o apóstolo, como já vos preveni antes que aqueles que fazem aquilo não herdarão. Prestem atenção, irmãos, irmãs, mestres e mestras, ouçam, prestem atenção para vocês ensinarem para os crentes e para as pessoas novas, recentes, que estão vindo. Prestem atenção. Diz que todas as pessoas que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus, não herdarão a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã espiritual, não herdarão a vida eterna, não vão herdar ela. E aqui em Efésios 5, para terminar, em Efésios, no capítulo 5, diz... O apóstolo Paulo, ele disse para a igreja dos Efésios, ele disse, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele disse, sede imitadores de Deus. Quem é Deus? Como que ele vive? O que ele faz? Ele é santo, ele é perfeito. O Senhor é perfeito. O Senhor é amor e Ele é misericórdia. E nós temos que ser imitadores dele. No 2, e andar em amor, como também Cristo nos amou. Quer dizer, Cristo nos amou e ele não pecou, porque ele nos amou tanto que ele não pecou para conseguir ganhar muitas bênçãos e dar para nós essas bênçãos. E diz aqui, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Antigamente, as pessoas tinham que sacrificar vacas, ovelhas, bois para conseguir pedir perdão dos seus pecados. E aqui o Senhor Jesus, como um cordeiro, foi sacrificado e ele foi a oferta que foi apresentada a Deus para perdoar os nossos pecados e para nós conseguirmos ganhar a nossa herança na vida eterna. Então, o apóstolo Paulo, ele disse, se vocês quiserem ser herdeiros, ele disse, vocês têm que tomar cuidado para não pecar. Tomem cuidado. No 3, mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, aqueles que vivem em santidade, aqueles que se chamam filhos de Deus, nem obscenidades. As obscenidades é o que tem de monte no mundo. As pessoas contam muitas coisas para mim, elas escrevem para mim, contam das suas experiências nos seus e-mails, escrevem para mim sobre as suas famílias e as pessoas da sua família que vai na igreja, e eles falam, minha mãe, ela vai na igreja, mas ela xinga demais aqui em casa, ela fica falando palavrões, ela fica muito brava o tempo inteiro, brigando com a gente, e aí ela vai na igreja profetizar. Ela vai na igreja impor as mãos, ou meu pai, meu esposo, os meus filhos, eles contam para mim do jeito que a família deles, que vai na igreja, que falam que eles são filhos de Deus, que falam que têm os dons, do jeito que eles agem, o jeito que eles ficam pecando o tempo inteiro. É muito triste isso. Será que eles vão herdar a vida eterna se eles continuarem desse jeito, sem se arrepender e sem mudar? Eles não vão herdar a vida eterna. E diz aqui, nem obscenidades, quer dizer palavrões. Tomem cuidado para não falar palavrões.
Irmãos, eu vou contar para vocês uma coisa sobre a minha vida. Eu nunca fui uma pessoa de xingar nem de falar palavrões. O que as pessoas chamam de palavrões, de xingamentos, eu nunca falei elas, nem de criança, nem de jovem, nunca, porque eu ouvi as pessoas falarem aquilo, aquelas obscenidades, e eu ficava muito desconfortável. Eu achava muito feio, falava, é tão indecente ouvir as pessoas falarem desse jeito, essas palavras. Eu nunca fui de xingar nem de falar aquilo. Eu agradeço o Senhor, mas eu ouvi as pessoas falarem, os meus parentes também, na rua, onde fosse. E isso é muito triste, é muito feio. Por causa dessas palavras também, vem a raiva dos outros, brigas, e as pessoas acabam até se matando por xingar uns aos outros. Então aqui temos as obscenidades, nem tolices, nem chocarrices, que não convém. Chocarrices é muitos tipos de pecados que não conseguimos falar a respeito por não ter tempo. Diz aqui, isso aqui não convém às pessoas, não é conveniente aqueles que estão andando pela terra de Canaã espiritual fazerem. Aqueles que estão na herança, que acham que estão na herança que Deus deu para eles, aqueles que falam que são filhos de Deus, eles não deveriam fazer aquilo. Nós estamos aqui andando nessa herança, então nós temos que nos afastar daquilo. Diz aqui que é para nos afastarmos. No verso 5, leiam junto comigo, porque tendes bem entendido que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Alguns de vocês perguntaram para mim, irmã, é que a minha parente morreu e ela estava na igreja faz tanto tempo, faz X tempo, e o que você acha? Ela está com Deus? Será que ela ganhou a vida eterna? Mas por que vocês perguntam para mim? Ela ou vocês poderiam analisar como que era a vida da minha mãe. Era uma vida de Deus, ela era uma mulher de Deus, afastada do mal, fazendo coisas boas, vivendo uma vida santa e reta. Se você viu que ela viveu uma vida assim, então agradece a Deus, dê a glória para Deus, porque com certeza ela está pronta no seu lugar para herdar a vida eterna. Então, os meus queridos irmãos, irmãs, pastores, pastoras, mestres e mestras, aprendam. Aprendam, porque vocês precisam ensinar para os outros, as pessoas novas, as pessoas pela primeira vez. Fiquem pensando, analisem, reflitam nas suas vidas, leiam a Bíblia. E quando vocês lerem a Bíblia, falem com Deus, falem com Ele, falem para Ele, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu quero te servir. Eu quero me afastar do pecado. Eu quero herdar a vida eterna. Me ajuda. Me ajuda porque o meu coração ele está disposto, mas a minha carne com certeza é fraca. Então me ajuda, Senhor. Se vocês fizerem aquilo, vocês vão ver como Deus vai ouvir vocês. Deus vai ouvir vocês e vai abençoar vocês. Então Deus abençoe vocês. Tomara que Deus fique do seu lado, que Deus dê para vocês essa herança nos céus, aquela herança de possessão perpétua. Tomara que o Senhor esteja pronto para ouvir os seus pedidos, as suas necessidades e os seus clamores. Agradecemos o Senhor hoje e vamos orar. Nós vamos orar ao nosso Pai e agradecer Ele e também fazer pedidos para Ele, pedindo para o Senhor. Bendito Dios, Padre mío, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob. Tú que hiciste tantas promesas y les diste una promesa maravillosa. Y ellos recibieron las promesas y creyeron. Y te amaron, y te alabaron, y te glorificaron, y anduvieron en tus caminos. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, porque así como tú hiciste con aquellos en aquel entonces, hace miles de años atrás, hoy, siendo tú un Dios real, un Dios vivo de poder, que eres el mismo ayer y hoy y por los siglos,
y que te manifiestas y te has manifestado muchas veces, Señor, nos has hablado también. Así como tú hablaste a los antiguos a través de los profetas, hoy nos estás hablando a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está hablando a través de sueños, visiones y profecías. Gracias, Padre mío. Así te manifiestas, Señor. Así te manifiestas entre nosotros. Estamos conociendo tus caminos, estamos conociendo tu verdad. Queremos obedecerte y queremos hacer tu voluntad. Porque ya hemos dado unos pasos y estamos caminando en esta heredad que tú le diste a nuestro Señor Jesucristo y que nosotros como coherederos también estaremos disfrutando en la eternidad. Pero desde entonces, Señor, desde que fue tu promesa y desde el día que creímos, nosotros ya dimos los primeros pasos, Señor, en esta tierra, en esta nueva tierra, en este nuevo cielo. Gracias, Señor y Dios Todopoderoso. Gracias, Padre. Permite que todos nosotros entremos y que poseamos esta tierra, que sea nuestra heredad. Gracias, Señor. Las alabanzas son para ti, la honra y la gloria para ti, bendito Dios. Te alabamos, Señor. Te honramos, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos. Tu misericordia es para siempre y tu amor es eterno. Todas tus promesas son fieles y verdaderas. Gracias, Señor. Y ahora, mi Padre, Señor, tus ojos y tu oído, mi Señor, sobre el clamor, las peticiones, las necesidades de la gente, de hombres y mujeres de cualquier edad que te claman, que te piden, por diferentes peticiones, diferentes necesidades, por las enfermedades, Señor, por esta enfermedad de esta pandemia. Hay muchos hermanos y muchas hermanas también que están enfermos en el hospital, están en cuidados intensivos, Señor, porque les ha dado esta enfermedad, este virus. Pero yo sé, mi Señor, que tú a cada uno le tienes una bendición. Hay una recompensa para cada uno y cada uno morirá el día que tú quieras que muere. No es cuando la enfermedad o cuando el hombre diga, sino es cuando sea tu voluntad. Por lo tanto, mi Padre, hay mucha familia de las hermanos y hermanas están enfermos y hospitalizados que te están clamando a ti por la sanidad de estos seres. Te pido, mi Señor, que escuches sus oraciones, su clamor, su petición, Señor, y que tú hagas el milagro y hagas la sanidad en cada uno, los libertes y los saques en limpio y que salgan ilesos de total enfermedad. Bendito Dios. También hay otras enfermedades incurables, como el cáncer y otras enfermedades. Hay muchas enfermedades, Señor, hay mucha gente enferma, desde los niños hasta los ancianos. Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano sanadora, porque la gente te pide y ellos dicen que tú no los escuchas. Padre Santo, pero es que esta es tu voluntad. Que tu voluntad sea, Señor, cumpliéndose en cada persona. Gracias, mi Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos la honra y la gloria. Gracias, mi Señor. También te pido, mi Padre, que tú libertes, Señor, a todas aquellas personas que están atadas por espíritus malos, por brujerías y hechicerías. Que tú los libertes, que tú los limpies, que tú rompas toda cadena, toda atadura del diablo, toda maldición. Limpia y liberta, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Santo. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos, mi Señor. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Vamos cantar para o Senhor o coro 110, Senhor, tu és o nosso Deus. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has
hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Bendito e louvado seja o Senhor. Agradecemos o nosso Deus Todo-Poderoso. E Deus abençoe todos grandemente. Tomara que Ele ajude vocês para que todos possamos nos encontrar lá na eternidade um dia. Feliz dia para vocês, para todos vocês. Obrigada, amo vocês. Beijos para as crianças e muitos abraços para vocês. Obrigada e até mais.